Então, gente, esse assunto da aula de hoje é um assuntozinho tranquilo, um assunto leve. Na verdade, essa segunda unidade é uma matéria um pouco mais leve do que a da primeira, ainda que a da primeira unidade seja uma matéria também gostosa de se estudar. Então, veja, a gente vai trabalhar com a figura do parentesco e da filiação. Inicialmente, cumpre informar para vocês que esses dois institutos aí, a gente não tem como dissociar um do outro, até porque eles estão umbilicalmente vinculados, né? Até porque a filiação ela vai decorrer da figura do parentesco. Mas veja o seguinte, antes da gente dar continuidade e dar algumas informações específicas do parentesco e da filiação, é importante que a gente recorde aquele esqueminha que eu mostrei para vocês de como se fazer a filiação da pessoa, né? Porque aquilo vai ser importante até para que a gente compreenda novamente, né, algumas situações que nós temos aqui. Já falamos isso quando a gente analisou os impedimentos de natureza matrimonial, mas para aqui, agora a gente vai falar novamente apenas para relembrar, refrescar a memória de vocês. Então, veja. No momento em que eu parto do eu quero saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. Então, veja, na linha descendencial, eu vou ter um parentesco infinito, certo? Onde, em primeiro grau, eu vou ter os meus filhos, em segundo grau, eu vou ter os meus netos, em terceiro grau, eu vou ter os meus bisnetos, e assim sucessivamente, e assim infinitamente, né, até o fim dos tempos. Na linha ascendencial também, ela vai ser de forma infinita, onde eu tenho, em primeiro grau, os meus pais, em segundo grau, os meus avós, em terceiro grau, os meus bisavós, e assim infinitamente, né, subindo de forma ascendencial. Agora, quando a gente começa a analisar o grau de parentesco na linha colateral, veja que o parentesco colateral ele vai surgir de uma relação de filiação também, né? Porque eu vou pensar o seguinte: quem é o meu parente colateral de segundo grau? Ah, é o meu irmão. Legal. Só que por que ele é meu parente de segundo grau? Porque para eu ter irmão, eu preciso ter o pai. Então, se eu tenho primeiro o pai, que é o primeiro grau, o irmão é de segundo grau, e aqui você vai. Terceiro grau para o meu sobrinho, quarto grau para o meu sobrinho neto, né? Da mesma forma que você pensa em relação ao tio. Bem, meu tio, ele é meu tio porque eu tenho os meus parentes de segundo grau, que são os meus avós. Então, meu tio, se eu tenho parente de primeiro grau, meu pai, segundo grau, meu avô, em terceiro grau aqui, eu vou ter o meu tio, que é meu parente de terceiro grau, né? De terceiro grau, logo, aqui o tio, logo o meu primo é o meu parente de quarto grau, porque é filho do meu tio. E se eu tenho um bisavô, né, e o meu bisavô tem, e o meu avô, na verdade, tem um irmão, se eu tenho um avô e meu avô tem um irmão, né, ele é irmão por conta do meu bisavô, logo, e meu bisavô é meu parente de terceiro grau, logo, o meu tio-avô é meu parente de quarto grau. Por que é que eu limito até o parentesco de quarto grau na linha colateral? Ainda que você continue, né, o grau de parentesco, mas a gente limita aqui até o quarto grau por conta do direito sucessório, que o nosso ordenamento jurídico limita o direito até o quarto grau, tá certo? A gente vai aprender aqui e veja como a gente vai trabalhar com essa tabelinha, na linha colateral. Por exemplo, se a gente estiver falando de direito de alimento, eu só posso cobrar alimentos até os meus parentes de segundo grau, na linha colateral. Eu tenho impedimento de me casar com as pessoas de até o meu parente de terceiro grau. E o meu direito sucessório vai até os meus parentes de quarto grau. A partir daí, não tem mais direito de nada. Tá certo? Então, eu posso me casar com a filha do meu primo, não tem problema, que é minha parente lá de quinto grau. Ela não terá direito sucessório, porque ela é minha parente de quinto grau. Entenderam, gente? Recordaram isso aí como funciona? Não terá direito como prima, mas como esposa terá, né? Sim, vai falando, mas esposo não é parente. Cônjuge não é parente.
Tecnicamente, ele não é parente. Mas é porque você falou, ficou parecendo que em casando ela não teria direito sucessório. Ah, mas ela terá na condição de esposa, não na condição de parente, de prima. Pronto, perfeito. Entendeu? Não para ficar confuso. Até porque esposo, o cônjuge não é seu parente tecnicamente. Entendeu? Então vamos lá. Agora, oi. Boa noite. O senhor poderia repetir só na questão da pensão alimentícia, no qual o senhor falou que ele seria de direito à obrigação a pagar até a segunda ou a terceira? Não, eu posso cobrar alimentos até meu parente de segundo grau na linha colateral. Ou seja, eu só posso cobrar alimentos se for o caso para minha irmã. Só para... Mas isso a gente ainda vai aprender. Ah, tá. Então, tem uma matéria que a gente vai estudar ainda. Beleza. Então. Oi? Se a gente for explorar o assunto mais à frente, eu aguardo. É assunto lá ainda mais adiante. Tá certo. Viu? Vamos lá. Então, gente, visto isso aqui, a gente vai começar a trabalhar efetivamente aqui com a figura do parentesco e da filiação, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui que eu vou precisar do quadro. Se a gente fosse trazer aqui para vocês um conceito de parentesco, a gente pode dizer para vocês o seguinte, que o parentesco ele é um vínculo, né, jurídico de natureza imaterial, ou seja, abstrata, e que é permanente e que vai ligar uma pessoa a um ascendente comum, tá? Então, veja, o grau de parentesco ele vai decorrer dessa relação de ascendência, né? Como a gente viu aqui no quadro. A minha irmã é minha parente porque eu tenho um ascendente em comum com ela. O meu tio é meu parente porque eu tenho um ascendente em comum com ele, né? Eu tenho o meu tio-avô como meu parente porque eu tenho um ascendente também em comum com esse meu tio-avô, tá certo? Agora, veja que a própria doutrina, no momento em que ela trabalha com a figura do parentesco, ele coloca até a definição que é um vínculo imaterial, né, como eu disse, abstrato, e de forma permanente. Isso significa dizer que você não tem, em princípio, aqui, nenhuma possibilidade de você descaracterizar o grau de parentesco. Esse negócio do pai brigar com o filho e dizer você não é mais meu filho, isso não tem validade jurídica. Isso pode ter reflexo em outras situações, mas a pessoa vai continuar sendo seu filho e pronto, acabou. Né? Então você não pode chegar e brigar com seu irmão e dizer você não me considere mais com seu irmão. Isso é da boca para fora, porque juridicamente você não tem possibilidade nenhuma de desconstituir esse grau de parentesco. Por isso que ele é permanente, tá certo? Algumas pequenas exceções, aqui a gente vai verificar isso ao longo do tempo, né? De desconstituição de filiação, mas isso lá em filiação, não na figura do parentesco. Óbvio que quando você falar de filiação, você está analisando também o parentesco existente entre você e os seus filhos. Tá certo? Agora, quando você fala dessa figura do parentesco ainda, são trabalhados, né, na nossa doutrina, 5 espécies de parentesco. Né? Eu tenho a primeira espécie, né, de parentesco, que é o parentesco consanguíneo. Né? O parentesco consanguíneo. Nesse parentesco daqui, veja que está efetivamente envolvida a figura do DNA, né? Porque veja que antigamente, inclusive, né, nós tínhamos uma diferença grotesca, né, aos olhos de hoje, uma diferença grotesca em relação a essa figura da consanguinidade, que, inclusive, por mais que você mostrasse que o filho era seu, se fosse naquela época, no Código de 16 ainda, se a gente ainda que conseguisse comprovar naquela época que o filho você tinha uma relação genética com ele, a depender da natureza do filho, da forma com que ele surgiu na vida da pessoa, aquele filho não teria direito nenhum em relação a você, seu pai. Veja, o Código Civil, isso em 16, tá? Isso no Código de 16. Antes, inclusive, da Constituição de 88. O que é que nós temos aqui? Quando você falava de filho, veja que a gente não tem como dissociar. Estou falando de parentesco, mas tenho que falar aqui de filho primeiro.
né? Então, veja, no Código de 16, nós tínhamos a figura dos filhos legítimos e dos filhos ilegítimos. O nosso ordenamento jurídico somente considerava como filho legítimo os filhos decorrentes ou existentes da figura do casamento, ou seja, os filhos que nasciam dentro do casamento. Os demais, os que nasciam fora do casamento, eram chamados de filhos ilegítimos, né? Mas os filhos ilegítimos, ele tinha duas ordens, duas espécies. Eu tinha os filhos ilegítimos naturais e tinha os filhos legítimos espúrios, né? Veja que o filho natural era aquele filho que a pessoa tinha, mas ela não era casada, né? Ou seja, se eu sou solteiro e tenho pensando aqui na época de 16, tá? Eu sou solteiro e tenho um filho também com uma mulher solteira, aquele filho da gente não era considerado filho legítimo porque eu não sou casado com ela. Mas ele era meu filho natural, ilegítimo, mas natural. Então eu poderia, inclusive, né, transformar aquele meu filho ilegítimo natural em filho legítimo, bastando tão somente contrair matrimônio com a mãe dele. Então, se eu contraísse matrimônio com a mãe dele, já que a gente era solteiro e a gente tinha um filho, esse filho da gente, ele passava por um procedimentozinho chamado procedimento de legitimação, ou seja, ele passava a ser considerado legítimo por força do casamento que eu tive com a mãe dele. Agora veja que os filhos espúrios, né, que são os filhos adulterinos, os filhos incestuosos e os filhos adotivos, esses sempre seriam considerados espúrios e nunca poderiam se transformar em filhos legítimos. Por quê? Eu não tenho possibilidade nenhuma, na época de 16, de me casar ou de aceitar o filho como decorrente de um adultério, né? Era um filho chamado que no vulgar se chamava de filho bastardo, né? Então aquele filho havido fora do casamento por conta de um adultério, eu não poderia reconhecer ele como filho, até porque se lembrem que o casamento não se dissolvia antes de 1977, né? Tínhamos a figura do desquite, né? O filho incestuoso também, o filho que por acaso eu tinha tido com a minha irmã, eu não poderia me casar com ela por conta da proibição de casamento. E o filho adotivo, por natureza, já era um filho completamente ilegítimo, porque esse filho não foi adquirido, não foi havido dentro do casamento, ou seja, ele não surge da minha consanguinidade. Então ele estaria, inclusive, fora desse parentesco consanguíneo daqui. Óbvio que, a partir de 1988, esse entendimento modificou, em especial, com o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Veja aqui, vamos pegar aqui o Código, a Constituição, só para a gente ler para vocês como ela está definindo isso aqui. Constituição Federal. Artigo 227, parágrafo 6º. Aqui, ó. Os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, o nosso poder constituinte, com esse artigo 227, parágrafo 6º, ele trouxe o princípio 227, parágrafo 6º. Ele trouxe o princípio da isonomia filial, ou seja, filho é filho, independentemente da forma com que ele surja na vida da pessoa. Tá? Óbvio que aí você, tratando da figura de parentesco, você não vai considerar o filho adotivo como um filho consanguíneo, mas ele é seu filho tanto quanto um filho decorrente da sua genética. Tá certo? Então, esse primeiro parentesco que a gente tem é o parentesco consanguíneo. E veja que esses parentescos eles vão guardar uma semelhança entre eles em alguns pontos. O segundo parentesco que eu tenho aqui é o parentesco por afinidade, que nós
né, já trabalhamos com esse parentesco aqui, quando a gente leu o Código Civil, no artigo 1595, para ser mais exato. Deixa eu conferir aqui. Código Civil. (10.406) a lei, artigo 1595. Veja aqui. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro cônjuge pelo vínculo da afinidade, né? O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro, e na linha reta a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, veja, esse parentesco por afinidade, ele surge de uma determinação legal, né, na qual eu passo a ter um parentesco com os parentes da minha cônjuge, né? Eu sou parente do meu sogro, eu sou parente da minha enteada, eu sou parente do meu cunhado, né? Mas isso é limitado até a figura dos irmãos, tá certo? Veja que o impedimento de natureza matrimonial que nós temos desse parentesco por afinidade é limitado aos parentes em linha reta, ascendencial ou descendencial da minha cônjuge. Como a gente disse aqui, se eu me separo da minha esposa, eu tenho a possibilidade de contrair matrimônio com a irmã dela, que além de ser minha parente por afinidade, ela não tem restrição nenhuma para se casar comigo. Da mesma forma que o parentesco consanguíneo. Mas o meu parentesco consanguíneo me gera proibição de casamento até os meus parentes de terceiro grau. Logo, eu tenho possibilidade de contrair matrimônio com a minha prima, né, porque ela é minha parente de quarto grau. Eu não posso me casar com a minha irmã, eu não posso me casar com a minha tia, entendeu? Eu não posso me casar com a minha sobrinha, mas posso me casar com a minha sobrinha neta, eu posso me casar com a minha prima, que não tem problema nenhum, tá certo? Porque a restrição é única e exclusivamente aquele grau de parentesco. Quem foi que ligou o microfone aí? Eu. Ô, Michel, no caso de irmãos que não são irmãos, não têm o mesmo DNA, digamos assim, né? Um filho adotivo com um filho legítimo. É possível que eles casem entre si? Não, aí você esqueceu a proibição, lá do 1521. Eu não posso me casar com meu parente. Meu irmão é meu parente de segundo grau. Seja ele adotivo ou não. Ele pode abrir mão dessa... Não tem possibilidade, não. É irmão. Como eu disse aqui, Davi, você não... É um parentesco, o parentesco é permanente. Entendeu? Você não tem como descaracterizar a sua filiação, né, para poder chegar e dizer que você agora quer casar, fazer um casamento fraterno. Não existe a desconstituição da fraternidade. Tá joia, tá certo. Viu? Ok? Então vamos lá. O adotivo é parente legal, mas é parente, é irmão, né? Aí você vem, inclusive, agora para o terceiro espécie de parentesco, que é justamente o parentesco legal, né? Como o Idelmar falou aí agora. Parentesco legal. Ou seja, o parentesco legal é aquele que vai decorrer da figura da adoção, né? Veja o que nós temos aqui. Eu posso criar um grau de parentesco para mim participando de um processo adotivo, né? Não é simplesmente eu chegar na vara da infância e da juventude ou chegar numa creche, né, no orfanato, por exemplo, e digo assim, aquela criança dali eu quero que seja meu filho, e eu levo ele para casa, ele vai ser meu filho. Não é dessa forma. O parentesco legal que a gente está falando aqui, que vem da figura da adoção, né, eu tenho que passar por um processo para poder chegar efetivamente a uma sentença do juiz da vara da infância e da juventude me outorgando aquela paternidade. Então, veja, eu tenho que me inscrever no programa de adoção, eu tenho que a criança que eu optar
ali para ser meu filho, eu tenho que ter obrigatoriamente uma diferença de no mínimo 16 anos dela para mim. Veja, então, se eu tenho 20 anos de idade, eu não posso adotar uma criança de 10 anos, porque eu não tenho a idade mínima existente. Eu tenho que ter no mínimo 16 anos de diferença para a pessoa que eu estou buscando adotar. Além disso, né, eu passo por várias entrevistas com a assistência social, né, para saber a minha qualidade de vida, para mostrar o meu emprego, para mostrar a minha moradia, para mostrar a minha capacidade que tenho de poder manter aquela criança. Então, não é um processo tão rápido que em uma semana você resolve, não. Né? Tem casos de parentes aí, de pessoas que estão adotando, que estão na fila da adoção, ou que estão buscando adoção, que o processo está se arrastando por 1 ano, 2 anos, para poder, né, haver uma sentença do juiz ou um parecer favorável até do próprio Ministério Público para poder fazer a adoção. Né? A justificativa, Arlete, é a questão da proximidade, né, de idade, né, para que você não busque, né, isso no pensamento jurídico, de que você busque uma pessoa muito próxima da sua idade para tentar se evitar uma relação incestuosa agora por conta disso. Né? Porque presume-se que uma pessoa que tem 16 anos de diferença, né, até você tenha uma responsabilidade maior com a pessoa. Tá certo? Veja que você só pode partir até para a adoção se você tiver no mínimo 18 anos de idade. Então eu só posso adotar com 18 anos de idade. E aí eu só poderia adotar crianças de 2 anos para baixo. Entendeu? Uma criança de 3 anos eu já não poderia se eu tivesse 18 anos. Uma criança de 12 anos eu não poderia adotar. Entendeu? Eu não entendi não, professor. Repita essa parte. Tem que ter uma diferença mínima de 16 anos. 16 anos, né? É. Se eu tiver 30 anos de idade, eu não posso adotar um adolescente de 16. 16. Só de 14. Exatamente. Entendeu? Agora, a adoção de pessoas capazes, inclusive, vai depender da anuência da pessoa. Entendeu? Aí já não é uma situação, né? Pela lei da adoção, você não trabalha com isso, Davi. Né? Porque, na verdade, não é nem adoção de pessoas maiores ou pessoas capazes. Você pode fazer o reconhecimento de filiação, né? Depois que ela é maior, e aí tem que ter, inclusive, a concordância dela, mas a adoção não. Entendeu? Vamos lá. Então, tenho um outro parentesco aqui, uma outra espécie de parentesco, que é muito trabalhado atualmente, que é a figura do parentesco socioafetivo, né? O socioafetivo. Nesse daí, veja que a gente não vai ter nenhuma vinculação consanguínea, nem legal e nem por afinidade. É aquela situação, por exemplo, de eu me casar com uma mulher que já tenha um filho. E aí eu começo a tratar esse filho da minha esposa hoje como se filho meu fosse. O filho da minha esposa começa a me tratar como se pai dela fosse, né? A sociedade nos reconhece esta relação paterno-filial, né? E aí eu tenho um interesse até de fazer este reconhecimento para que eu confira para esta criança todos os direitos que eu tenho na condição de pai, eu transfira para ela direitos que ela terá na condição de filho meu, né? E aí o juiz ele vai homologar essa ação. Então a gente tem que entrar obrigatoriamente com uma ação chamada ação de investigação de paternidade socioafetiva, na qual você, buscando o reconhecimento daquela filiação, você tem que comprovar na justiça 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que eu tenho que apresentar e mostrar ao juiz e comprovar para o juiz é o que a gente chama de tractácio, ou seja, tratamento. Eu tenho que tratar aquela criança como se filho meu fosse, e aquela criança também tem que me tratar como se pai dela fosse. Entendeu? Então a gente pode fazer prova meramente testemunhal dessa situação, porque vai dizer, não, eles se tratam como pai e filho. Agora imagine, você na investigação de paternidade socioafetiva,
você leva até a sua esposa para lá. Aí sua esposa chega e diz, não, meu filho não trata ele como pai, não, chama ele de tio. Pô, já acabou o tratamento. Já acabou o tratamento. Gente, quem que tá com... Ô, Michel. Oi. Isso só aconteceria com os filhos por exemplo, do filho da esposa ou do esposo, ou pode acontecer, às vezes, com o filho de um sobrinho, ou até que não seja um parente, mas que tem esse tratamento? Pode. E no caso aqui, por exemplo, aquele... Acho que é Milton Nascimento, que adotou, acho que Latino agora também adotou um homem já como filho. Aí é reconhecimento. Aí é reconhecimento de paternidade. Aí é o reconhecimento socioafetivo, mas como eu estou dizendo, aí a pessoa ela precisa ser ouvida para saber se ela concorda com aquela situação. Entendeu? Porque não é apenas a pessoa apresentar o tratamento. Tem que haver o segundo elemento, que é a chamada reputácio, ou seja, a reputação. A sociedade tem que reconhecer naquelas duas pessoas a relação entre pais e filhos. A gente fala aqui pai e filho, mas é aplicado também à maternidade, tá? Né? Aquela relação paterno ou materno filial, né? De duas mãos aí, tá? Tanto para o pai quanto para a mãe. Então, não é apenas o tratamento. Eu tenho que tratar, a gente tem que se tratar como pais e filhos, e a sociedade tem que reconhecer qual é a sociedade. Escola, o seu ambiente familiar, a localidade onde você mora, os seus parentes. Então, tudo isso aí é utilizado e é pesquisado, é verificado, para que você comprove o segundo elemento, que seria a reputácio. E o terceiro elemento seria justamente a figura da nominatio, né? Ou a nominação. A vontade que a pessoa tem de outorgar o seu sobrenome para aquela pessoa. Inclusive, por força dessa situação daqui, em sendo deferido o pedido, você já pode até fazer logo na petição inicial o pedido do juiz, que o juiz determine que seja alterado o registro de nascimento daquela criança, né? Ainda que o pai biológico seja presente, né, na vida daquela criança, mas se houver essa atractácio, a reputácio e a nominácio, eu posso requerer ao juiz que o juiz determine que o cartório altere o registro de nascimento da criança, onde no registro de nascimento da criança vai constar o nome de ambos os pais, o meu socioafetivo, o pai biológico e o nome da mãe. E se o pai biológico não concordar? Calma, deixa eu terminar de explicar rapidinho. Mas não se pode, dentro do registro de nascimento, fazer qualquer menção para quem seja o pai biológico ou o pai socioafetivo. Não se pode fazer isso, independentemente de o pai biológico aceitar ou não aquela situação, porque não é o interesse do pai biológico que está sendo envolvido, e sim o princípio do melhor interesse do menor. Mas isso tem que ser apresentado, tem que ser discutido judicialmente, é uma investigação de paternidade, sim. Só que aí você não vai lançar mão de um exame pericial, que seria o exame de sangue, para você comprovar. E sim seria uma relação meramente social, ou uma discussão social. Diga, quem é que ia perguntar aí? Eu que ia te perguntar o seguinte, então, no caso, uma pessoa que tem um enteado, se quiser, pode fazer isso? Pode. Se tiver esses requisitos aí? Pode. Independente da outorga da mãe, porque... Não, da outorga da mãe, veja o seguinte. É o que eu estou dizendo. Se você vai, ingressa com a investigação de paternidade, e a própria mãe do filho, que a sua companheira diz que o filho dela não trata a pessoa como pai, não, o juiz não caracterizar. Eu digo como se fosse a mãe, eu estou me referindo como se fosse o filho de meu esposo. Sim. Como é que eu sei. diz? Você, como esposa dele, você quer reconhecer o filho dele como seu filho. Pode. Isso. Se ela quiser concordar ou não, não vai ter interferência nenhuma, porque se você comprovar esses três elementos aqui, o juiz ele vai deferir, vai ser uma sentença judicial. Você poderia, é porque a gente tá vendo que a imagem não tá muito boa, que a internet hoje. Você poderia repetir o nome dos três elementos para anotar aqui rapidinho? Tratamento, reputação e nominação. Ok, obrigado. Ok? Entenderam, gente? Então, como funciona esse daqui? Óbvio que tem algumas situações que, quando você faz o reconhecimento socioafetivo,
você faz esse reconhecimento de forma voluntária. A gente vai falar nisso em outro momento, certo? Mais adiante, né, quando a gente vai falando de reconhecimento ou desconstituição de paternidade, as possibilidades. Né? Mas veja, quando você faz um reconhecimento... Michel, é obrigado a registrar? Não, você pode fazer o pedido. Agora, se você fizer o reconhecimento, vai ter que fazer o registro. Entendeu? Porque a sentença do juiz é uma garantia de que aquela criança agora é seu filho para todos os efeitos jurídicos. Certo. Certo? Certo. Então, vamos lá. Agora, veja, se você faz o reconhecimento voluntário, você não tem possibilidade nenhuma de desconstituir essa paternidade depois. Porque, veja, ficaria uma coisa muito solta. Ficaria uma coisa muito solta. Imagine, eu reconheço o filho da minha esposa hoje, né? E daqui a 2, 3 anos eu me divorcio dela e vou dizer, seu filho não é meu filho? Não. Se eu reconheci voluntariamente, eu não tenho possibilidade nenhuma de desconstituir essa paternidade. Aquela criança que eu reconheci socioafetivamente, ela vai ser meu filho para todos os efeitos jurídicos. Eu não tenho possibilidade nenhuma de descaracterizar isso. Tá certo? Michel. Peraí, deixa eu ler aqui a pergunta de Arlete. Para mudar o registro da criança, quer dizer, incluir o nome dos dois pais, por exemplo, teria idade mínima? Não. Aí tem que ser criança ou adolescente. Ou adolescente. Diga aí quem quer perguntar. Sou eu, Naldo. É o seguinte, suponhamos o pai, por afinidade ali, ele reconheceu a paternidade da criança, ele registrou a criança. E aí depois o pai biológico surge e diz, não, esse filho é meu. Poderia incluir o pai biológico também na certidão, ficarem os dois, ou teria que excluir um? Não, pode incluir. Tranquilamente, né? Porque às vezes um pai biológico, Naldo, ele desconhecia a existência desse filho. Entendeu? Sim. Às vezes pode ocorrer isso. A gente, normalmente, quando a gente vê as ações de investigação de paternidade, é porque aquela criança, a mãe informou para o pai que ele é o pai, ele diz, eu não reconheço ele como meu filho, e a mãe ingressa com a ação, né, para poder fazer o reconhecimento, para dar o direito do filho. Só que às vezes tem muitos casos que uma mulher engravida e sequer informa para o pai que ele era o pai, ou seja, na verdade, essa mãe ela está tirando o direito da pessoa de ser pai. Entendeu? Se depois ele reconhece, ele descobre desse filho, ele faz o exame de DNA e comprova a paternidade, ele pode requerer a alteração na verdade não seria uma alteração, seria uma alteração no registro de nascimento, incluindo o nome dele como pai, mas não retirando o do pai socioafetivo se já houve o reconhecimento daquele pai. Tá certo? Porque às vezes acontece o seguinte... vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou namorando com uma menina e ela está grávida. Eu já conheci ela grávida. Né? Só que ela disse, o pai de meu filho sumiu no mundo, que não sei o que, engravidou, né? Sumiu, ou então ele sumiu, eu não sabia nem que estava gestante, que não sei o que, aquela coisa toda. Eu, apaixonado pela mulher, né? Chego, me caso com ela, mas eu já sabendo que aquela criança não é meu filho, se eu reconheço o filho dela como sendo meu, eu, inclusive, estou cometendo um crime. Né? Óbvio que vai ter uma possibilidade aí, jurídica, de que eu não seja sancionado, né, por conta dessa situação. Porque se vocês forem pegar, salvo engano, aí, deixa eu pegar aqui o Código Penal, porque aí eu tenho que me lembrar qual é o artigo que fala sobre isso aqui. Acho que é o artigo 242 do Código Penal. Deixa eu ver. Código Penal, acho que é o artigo 242. Artigo 242 do Código Penal. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.
Então, veja, no momento que eu quero fazer essa gracinha lá, dizendo, ah, meu amor, eu te amo, eu te adoro, eu vou reconhecer o seu filho não vai nascer, não vai crescer sem pai, e eu vou e registro o filho de outra pessoa como sendo meu, eu estou cometendo um crime. Tudo bem, que aí nessa circunstância o juiz ele pode levar em consideração que é uma reconhecida nobreza, seja pela paixão, seja pelo desconhecimento, pela inexistência realmente, pelo sumiço que o pai biológico realmente teve. Então, tudo isso daí pode ser motivo de você estar discutindo juridicamente, entendeu? Mas veja que, na verdade, quando eu faço isso, eu estou diante de uma filiação socioafetiva. Entenderam, gente, essa parte? Sim, entendemos. Beleza? Ok. Aí veja que a gente tem, na nossa doutrina, uma outra espécie de parentesco chamado de parentesco espiritual. Veja, como é que funciona esse parentesco espiritual? Nós não temos regulamentação no nosso ordenamento jurídico para essa espécie de parentesco aqui. Mas tínhamos isso na época do código, temos isso no Código Canônico, né? E houve uma época em que o Brasil ainda tinha uma vinculação com a igreja, né? Então o Brasil, depois que passou a ser um país laico, esse parentesco espiritual aqui acabou, porque o parentesco espiritual é aquele que tem o vínculo pelo batismo. Veja que aí a gente está levando em consideração a pessoa que é batizada no seu ministério religioso, qualquer que seja ele, não é apenas da Igreja Católica. Né? A gente toma como parâmetro a Igreja Católica porque foi a nossa religião máter que nós tivemos aqui no Brasil. Né? Então, veja. Veja que até antigamente, o que é que nós tínhamos? A pessoa que você optava, que você escolhia, a escolha era sua, na condição de pai e de mãe. Né? Então, o que é que você tem? Eu escolho uma pessoa para ser o padrinho de meu filho, porque o que é que se pensava da figura do padrinho? Na falta do pai, o padrinho assumia a responsabilidade em relação àquela criança, para que aquela criança não ficasse desamparada, nem a título de educação, de moradia, de saúde e tudo mais. Né? Muita gente do interior ainda tem muito disso, mas veja que, inclusive, o nosso próprio ordenamento ele pode fazer uma quebra desse paradigma do direito do parentesco espiritual. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que eu tenha colocado o Joãozinho como sendo o padrinho de meu filho. Só que quando eu estou prestes a morrer, eu faço um testamento dizendo que eu não quero que Joãozinho fique com a tutela do meu filho, eu quero que seja Antônio que fique. Então, veja, quebraria esse paradigma do parentesco espiritual, porque se fosse aplicado isso, seria Joãozinho, que é o padrinho dele, que assumiria a tutela do meu filho. Entenderam? Vai constar lá, Teomira, filho de João João, Antônio e de Maria. Pronto. Entendeu? Você não vai fazer distinção nenhuma entre quem seja o pai biológico e quem seja o filho e quem seja o pai socioafetivo. Tá certo? Você não tem aquelas coisas, filho legítimo de João não sei o que lá das contas, de Maria do sei lá das contas. Você tem lá filiação. Os pais, João e Antônio, a mãe, Maria, e pronto, acabou. Tá beleza? Entenderam essa parte aqui? Tranquilo. Agora, efetivamente, a gente começa a trabalhar com a figura da filiação. Porque, veja, gente, quando você fala aqui de filiação, o conceito que, inclusive, a gente trabalha doutrinário com a filiação, veja que o próprio conceito remete à figura do parentesco. Filiação é um parentesco em linha reta de primeiro grau. Pronto. Isso é filiação. Ou seja, naquela listinha que a gente fez ali, filho é somente o meu primeiro grau na linha descendencial. Então, eu posso fazer um reconhecimento e veja que ainda se tem ainda uma defesa muito grande em relação à figura do casamento,
Porque quando você fala aqui, efetivamente agora, de filiação, a gente trabalha com aquilo que nós chamamos de verdades da filiação. Então, eu tenho 3 verdades da filiação que são analisadas. Eu tenho a verdade biológica, eu tenho a verdade jurídica, ou verdade presuntiva, e tenho a verdade socioafetiva. Veja o que nós temos aqui. Veja o que nós temos aqui nessa situação. Às vezes as pessoas pensam que existe uma hierarquia entre essas verdades. A verdade biológica, porque ela está falando da consanguinidade, o DNA, ela tem prevalência em relação às demais filiações, em relação à verdade biológica, ou à verdade jurídica, e à verdade socioafetiva. Em outros momentos aqui você pode ter a verdade jurídica se sobrepondo, depois a socioafetiva. Então, veja, a gente não tem aqui uma hierarquia ou uma supremacia de uma verdade sobre outra, tá certo? Óbvio que você vai levar, tem muito mais força comprobatória a verdade biológica, porque você pode, se você estiver querendo discutir a paternidade de uma pessoa, seja para reconhecer, seja para negar esta paternidade, porque você está discutindo se aquele filho é seu ou não, então você vai lançar mão do exame de DNA, que é uma prova pericial, o exame de DNA que tem 99,98% de probabilidade de ser taxativo, né? Para sim ou para não. Então, se eu tenho um casamento e vamos imaginar a seguinte situação: eu fui induzido ao erro, né? Porque eu sou casado, a minha mulher aparece gestante, eu penso eu que aquele filho é meu. Pronto. Mas aquela criança nasce e ela começa a demonstrar, a apresentar características que não tem nada a ver comigo. Eu posso, desconfiado dessa situação, eu lançar mão de um exame de DNA para comprovar ou não se eu sou o pai daquela criança. Aí esta é uma das possibilidades que eu tenho de entrar com a denegatória de paternidade para que eu desconstitua esta relação biológica com aquela criança e eu não tenha obrigação nenhuma para com ela, mas única e exclusivamente nessas circunstâncias daqui, ou quando você fala de verdade biológica, porque existem outras possibilidades aqui na jurídica que vão, de uma certa forma, também remeter à biológica. Porque quando você fala aqui da verdade jurídica ou verdade presuntiva, você tem que ler, a gente tem que ler o quanto está determinado lá no artigo 1597 do Código Civil. Vamos aqui à leitura do Código para a gente mostrar algumas informações interessantes para vocês. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Veja que a verdade jurídica, ela ainda traz uma menção à figura do casamento, tá certo? Então, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a sociedade conjugal, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação do casamento, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que ele tenha prévia autorização do marido. Vamos aqui pegar essa última hipótese daí. Quando nós falamos aqui de erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, quando a gente analisou a figura da impossibilidade generande, né, da infertilidade ou da esterilidade, né, a impotência generande, eu fiz menção a esse artigo. Eu disse, bem, se eu não tenho possibilidade nenhuma de gerar filhos
e a minha esposa deseja gestar, né? Não é a gente buscar uma adoção, mas ela quer ser gestante, eu autorizo ela a buscar uma clínica, vou com ela buscando uma clínica de inseminação artificial, onde ela será inseminada pelo sêmen de uma terceira pessoa. Pronto. Veja que aquele filho que surgir é meu filho, por conta de uma presunção legal. Então, se ficar comprovado que eu dei esta autorização e nasceu uma criança que não tem nenhuma característica genética minha, que obviamente não terá, porque o DNA não é meu, eu não posso desconstituir essa paternidade. Entretanto, a única possibilidade que eu teria de fazer seria ingressar com uma ação de anulação, né, preste atenção nisso, de anulação de autorização ou de negócio jurídico, se eu comprovasse que aquela autorização que ela teve para ser inseminada, ela foi obtida mediante fraude. Ela se aproveitou de um momento de embriaguez ou de inconsciência minha, qualquer coisa desse tipo, que fizesse a autorização naquele momento, né? Então, eu só posso desconstituir essa situação através de exame, através de comprovação através de uma ação anulatória de negócio jurídico, e não pelo simples fato de chegar e dizer, o filho não é meu, basta fazer o exame de DNA. Porque veja que se eu faço o exame de DNA, o DNA não vai bater 0% comigo. Entendeu? Então eu não poderia desconstituir. Então, nessa situação, a verdade jurídica, inclusive, ela tem uma prevalência em relação à verdade biológica. Agora, o que nós temos hoje, praticamente, vamos dizer assim, uma certa, entre aspas aqui, uma certa supremacia da verdade socioafetiva em relação às demais, porque aqui você está trabalhando com o valor jurídico do afeto. Então, naquela situação, veja que nós temos aqui uma situação bem interessante. Não sei se foi na sala de vocês que eu cheguei a comentar isso, de um pai que 30 anos depois, seus filhos todos maiores, todos já criados, educados e tudo mais, né, descobre que ele não era o pai de nenhum dos seus 3 filhos. Né? Ou seja, ele passou 30 anos cuidando dessas crianças, dessas pessoas, como se fosse filho dele, porque ele achava que era filho dele, tanto que ele reconheceu voluntariamente os filhos como se fossem filhos havidos do casamento dele. Só que ele foi traído pela sua esposa e a esposa teve 3 filhos de um outro homem. Depois ele descobriu isso e ele entrou com uma ação, né, uma ação denegatória de paternidade, onde lançou mão do exame de DNA e ficou comprovado que realmente ele não era o pai de nenhum dos 3 filhos. Então ele queria, como uma forma na cabeça dele, e um direito que ele tinha, a gente tem que ser bem claro isso, inicialmente, um direito dele de desconstituir aquela paternidade, né? Porque ele foi induzido ao erro para poder reconhecer o filho de outra pessoa como sendo filho dele. E nesse caso aí, ele não cometeu aquele crime do 242, né? Só que aí o que é que o juiz fez? O juiz conseguiu demover ele da ideia de desconstituir a paternidade, apelando para a figura do afeto. Diz, olha, senhor, o senhor cuidou dos seus filhos durante 30 anos. O senhor deu amor, deu carinho, deu toda a direção da vida dessas pessoas. O senhor passou todos os seus conceitos morais, seus conceitos éticos, né, de família, valores, princípios. E essas crianças, e esses jovens hoje, eles são a sua cara, né, social. Então, você vai desconstituir esta paternidade, a sanção que o senhor está dando, a punição, não seria apenas para a mãe, mas seria também para os filhos. Então, o juiz ele buscou desconstituir a paternidade com base no afeto, entendeu? E aí o pai, aquele senhor, ele reconheceu esta paternidade aqui e o juiz simplesmente mandou dar baixa no processo de investigação de denegatória de paternidade e ficou tudo como antes no quartel de Abrantes. Aí poderia se ver a pergunta, e o pai biológico, ele poderia ingressar agora requerendo a paternidade? Ele pode, se ele comprovasse, entendeu? Agora vem a história. Se ele sabia já que ele era o pai das crianças e durante 30 anos ele não quis
reconhecer, o juiz aí, e como já são filhos maiores, o juiz tem por obrigação perguntar aos filhos se eles querem ser reconhecidos pelo seu pai biológico. Então, o juiz leva em consideração a vontade das pessoas maiores ali também. Tá certo? Exatamente, Davi. Pai é quem cria. É aquela coisa, genitor é quem faz, pai é quem cria. É exatamente esse ditado que tem que ser aplicado aqui. Tá? Óbvio que em algumas situações aqui, né, você pode até ingressar com o reconhecimento, como a gente já viu aqui, de o pai não saber da existência do filho e posteriormente a um registro já feito, ele ingressar, como ele tem a possibilidade de desconstituir quando ele foi induzido ao erro, né? Mas, via de regra, os reconhecimentos voluntários, eles não são desconstituídos. Nesse caso, o pai, o senhor até reconheceu, mas ele reconheceu até voluntariamente, mas ele não reconheceu voluntariamente por sua livre e espontânea vontade, porque ele foi induzido a pensar que ele efetivamente era o pai daquelas pessoas. Entenderam? Mirela, exatamente isso. É por isso que a gente sempre leva em consideração hoje o valor jurídico que se outorga à figura do afeto. Entenderam, gente? Isso daí? Professor. Oi. Naldo, uma dúvida aqui. Digamos, nesse mesmo caso aí que o senhor abordou, digamos que ele sabia e tardiamente resolveu requerer a paternidade dos filhos. Digamos que os filhos fossem ainda menores, incapazes. O juiz poderia, de pronto, de ofício, já negar a paternidade a eles? Ou poderia ouvir as crianças? Aí cada caso seria um caso. Ele teria que analisar toda a circunstância. Porque não existe uma fórmula matemática para dizer se o juiz autoriza ou não autoriza. Entendeu? Porque o direito é do pai. Entendeu também? O direito é do pai. E o interesse, o que vai prevalecer aí é o princípio do melhor interesse do menor, não é o interesse do pai, especificamente. Então, ele poderia ouvir as crianças também. Ainda mais se ele sabia que os filhos eram dele e depois ele quer reconhecer. É possível, ele pode chegar e dizer que se arrependeu de não ter reconhecido. Cada caso vai ser um caso. Não tem artigo não, Priscila. Mas aí ele ouviria as crianças, né? Hã? Ele ouviria as crianças, provavelmente, né? Não, se fosse menor, não. Aí a criança, ela é ou absoluta ou relativamente incapaz. Ele estaria ouvindo o representante ou assistente legal do menor. Certo, obrigado. Entendeu? Agora, se eles são relativamente incapazes, né, o Ministério Público pode levar em consideração a manifestação dos menores. Beleza. Ok? Beleza, gente? Entenderam isso aí? Como funciona? Deixa eu ver aqui. Se provar no curso do processo que havia vínculo afetivo, a ação julgada improcedente, pois a paternidade... Exatamente. Beleza? Entenderam? Agora, a gente não vou adiantar muito mais o nosso assunto aqui, não, porque senão a gente termina acabando muito rapidamente o nosso assunto. Eu vou só parar aqui a gravação um pouquinho e vou continuar aqui com vocês para tirar algumas dúvidas.